Olá, vamos fazer uma viagem no tempo, mas uma a sério de quase 2000 anos, para mergulhar numa das invenções mais espetaculares do mundo antigo, as termas romanas. E acreditem, isto era muito mais do que um sítio para tomar banho. Era literalmente o coração da vida em Roma. Pensem nisto. Um único sítio onde era possível ir ao ginásio, relaxar num spa, encontrar os amigos, ler na biblioteca e até fechar um negócio importante. Parece uma coisa do futuro, não é? Pois, para os romanos, isto era o dia a dia. E esse sítio eram as termas. Mas como é que estes complexos gigantescos funcionavam? Com toda aquela água, o calor, a magia acontecia, na verdade, debaixo do chão e por trás das paredes, graças a uma engenharia absolutamente genial. E tudo começa com água. As termas consumiam uma quantidade absurda de água. Para resolver isto, os engenheiros romanos construíram os famosos aquedutos, que eram autênticas autoestradas de água a céu aberto. Um único complexo de banhos de tamanho médio podia gastar mais de 370 mil litros de água por dia. Para se ter uma ideia, isso dá para encher quase 4.000 banheiras modernas. Todos os dias. Ok, água resolvida. E o aquecimento? Como é que se mantinham salas enormes e piscinas quentes mesmo no inverno? A resposta tem um nome: hipocausto. Uma invenção brilhante que foi, basicamente, o primeiro sistema de aquecimento central da história. E o mais incrível é que a ideia base era bastante simples. Em vez de assentar o chão diretamente na terra, eles elevavam-no com centenas de pequenos pilares de tijolo, as chamadas pilae. E isto criava um espaço oco por baixo de todo o pavimento. E era aí que a magia do aquecimento acontecia. O sistema funcionava assim. Nos subterrâneos, uma fornalha gigante estava sempre a ser alimentada com lenha. O ar superquente dessa fornalha era canalizado para o tal espaço debaixo do chão, aquecendo o piso por baixo. E o fumo, em vez de ir para as salas, subia por tubos ocos de cerâmica que estavam dentro das paredes, aquecendo-as também. O resultado? Chão e paredes quentinhos, sem ponta de fumo. Genial! Agora que já desvendámos a tecnologia, vamos fazer o que um romano faria e entrar nas termas. Porque ir aos banhos não era uma coisa rápida, era um ritual, uma experiência com várias paragens obrigatórias. A primeira paragem era sempre o apotherianum, ou seja, o vestiário. As pessoas despiam-se e deixavam as suas roupas e objetos em nichos abertos na parede. E aqui fica um detalhe curioso: não havia cacifos com chave. Quem tinha posses trazia os seus próprios escravos, só para ficarem a vigiar as suas coisas. A seguir, passava-se para o tepidarium. Esta era uma sala morna, aquecida de forma suave. A ideia era o corpo habituar-se aos poucos ao calor que vinha a seguir. Normalmente não tinha água, mas era o sítio perfeito para relaxar nos bancos aquecidos, conversar e, claro, pôr um mexerique em dia. Era o verdadeiro centro social. Depois do aquecimento vinha o prato principal, o caldarium, a sala mais quente de todas, cheia de vapor, muito parecida com um banho turco moderno. O chão era tão quente que era preciso usar sandálias de madeira para não queimar os pés. E reparem neste pormenor de design. O teto era sempre curvo para que as gotas de água da condensação escorressem pelas paredes em vez de pingarem frias nas pessoas. Depois de suar imenso no calor do caldário, chegava o momento da limpeza. Só que aqui temos um problema. Os romanos não usavam sabão como nós o conhecemos. Então como é que se limpavam a sério? A resposta está nesta ferramenta, com um aspecto um bocado estranho: o estrigilo. Era uma espécie de raspador de metal, normalmente de bronze, com uma lâmina curva. E este era, talvez, o objeto de higiene mais importante de um romano. O processo era bastante engenhoso. Primeiro, espalhava-se azeite por todo o corpo. O óleo misturava-se com o suor e toda a sujidade da pele. Depois, com o estrigil, raspava-se essa mistura toda. O resultado? A pele ficava não só limpa, mas também esfoliada e macia. Para terminar o ritual em grande, a última paragem, um mergulho corajoso no Frigidarium. Esta sala tinha uma piscina grande, mas de água bem fria. Este choque de temperatura era visto como algo muito saudável. Fechava os poros, ativava a circulação e deixava qualquer um a sentir-se completamente novo. Mas, como já dissemos, a experiência não acabava com o banho. As termas eram verdadeiros centros de bem-estar, que seguiam à risca o famoso lema «Mente sã em corpo são». Antes de todo o circuito de águas, muitos romanos iam primeiro à palestra. Eram grandes pátios ao ar livre, uma espécie de ginásio a céu aberto. Ali praticava-se luta, levantamento de pesos ou jogos de bola muito populares. A lógica era simples: suar a sério no exercício primeiro, para depois a limpeza no banho ser ainda mais eficaz. E provavelmente,
Bem, os maiores complexos de banhos tinham bibliotecas públicas, recheadas de rolos de papiro, e também jardins espetaculares para se poder passear e relaxar. Cuidar do corpo e alimentar o intelecto eram para eles duas partes da mesma rotina de bem-estar. E toda esta preocupação com a higiene não ficava fechada nas termas. Os romanos pegaram nesta mentalidade e aplicaram-na à cidade inteira, criando um dos primeiros e mais avançados sistemas de saneamento público da história. As casas de banho públicas, as latrinas, eram uma experiência. Eram salas grandes, com bancos de pedra compridos cheios de buracos, lado a lado, sem qualquer tipo de divisória. Por baixo, um canal de água corrente levava tudo. E para a higiene pessoal usava-se o terçorium, uma esponja natural num pau. Depois de usar, era lavada e deixada para o próximo. Sim, era partilhada. E para onde é que ia toda esta água suja das termas e das latrinas? Ia para a joia da coroa da engenharia sanitária romana, a Cloaca Maxima. Este era basicamente o esgoto principal de Roma, uma rede gigante de canais subterrâneos que recolhia os esgotos e água da chuva da cidade. E quando falamos em gigante, não estamos a exagerar. Em alguns sítios, os túneis da Cloaca Máxima tinham mais de 3 metros de altura. Eram tão grandes que barcos de manutenção navegavam lá dentro. Foi esta infraestrutura que permitiu que Roma se tornasse uma metrópole limpa e saudável. E isto ensina-nos algo fundamental sobre o Império Romano. A sua grandeza não estava só nas legiões ou nos templos, estava nesta engenharia invisível que melhorava a vida de toda a gente. As termas e o saneamento era uma forma de o poder mostrar que cuidava dos seus cidadãos, mantendo-os saudáveis e, claro, felizes. Portanto, da próxima vez que alguém ligar o aquecimento central num dia frio ou simplesmente abrir uma torneira, vale a pena lembrar disto. As ideias fundamentais que tornam estas coisas possíveis não são assim tão modernas. Nasceram há mais de 2000 anos, na cabeça dos engenheiros romanos. O legado deles não está só nos museus, está debaixo das nossas ruas e dentro das paredes das nossas casas.